convido a professora Luciene Sade, mais conhecida como Tia Lu, professora da Escola e da Faculdade do Futuro, para falar acerca dos desafios e reflexões sobre o ensino remoto. Boa noite, sejam bem-vindos, uma boa noite para todos. Estou aqui hoje para falar muito mais do que sobre desafios que a gente está tendo, né, nessa pandemia. A gente vai fazer uma reflexão. Como o Renato falou, eu sou bem mais conhecido como Tia Lu, às vezes eu até me esqueço que meu nome é Luciene, é uma questão de identidade, que uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, que tem muita história. Mas agora, a nossa história mesmo, que a gente quer falar nesse momento, é da importância que a gente dá aqui no Capacifaf, aqui na FAF, para essa reflexão. Toda vez que a gente faz uma capacitação de professores, a gente pensa primeiro em refletir com eles como é importante o que eles vão fazer. Como é importante hoje as oficinas que nós teremos, e a gente procura sempre oficinas que vão oferecer caminhos possíveis a vocês. Não coisas assim, eu ouvi, achei legal, mas eu não consegui fazer nada. É coisa assim, eu ouvi, achei legal e vou fazer, porque o caminho foi possível para mim. E aí, antes dessas oficinas acontecerem, nós gostamos de refletir um pouco. A reflexão, ela faz com que a gente tenha a postura diante do que a gente vai fazer. A gente desarme, né, os nossos paradigmas, os modelos que a gente já tem. Quando a gente faz uma reflexão sobre algo, a gente desarma isso. E aí consegue ouvir com mais eficiência. E a reflexão que nós vamos fazer hoje, ela vai estar direcionada, claro, ao ensino remoto, mas muito mais. A gente vai refletir sobre os enfrentamentos a que nós somos submetidos sem pedido de licença. Alguém te pediu para aderir a este momento? Alguém te pediu ou te avisou que você estava despreparado ou você estava preparado? Como foi que aconteceu? De que maneira você recebeu isso? Esse enfrentamento que veio como uma avalanche sobre as nossas cabeças, ele tem que ser refletido por nós, porque ele mudou tudo. Ele vai fazer com que nós tenhamos um outro momento. Isso veio desconhecidamente. Quando nós nos vimos de cara com esse enfrentamento aqui, nós tivemos que mudar. Toda a nossa zona de conforto, ela desapareceu. Foi assim, ó, o quê? Como assim? Imaginem bem, eu tenho 53 anos, sou uma professora que já estava estabilizada. Eu já estava nadando em águas mansas, tinha um monte de coisa pronta. De repente, eu me vi diante de algo que eu não tinha a menor noção. Então, eu e todos juntos, a maioria de nós, estávamos ali. Nessa situação aqui, ó, sem pedido de licença, a nossa vida se transformou. Nós não saímos da zona de conforto porque quisemos. Nós saímos porque o contexto nos obrigou. Então, foi uma reação em cadeia. E aí, diante disso, a gente vê, assim, como uma sacudida, né? Todo mundo foi chacoalhado. E não só chacoalhado na sua postura de como você fazia as coisas. Nós vamos ter que sair do nosso mundo conhecido por obrigação. Não é uma coisa assim, olha, você quer sair? Eu tive essa experiência várias vezes no núcleo ensinagem. Quer fazer esse curso? Vamos ler isso? Vamos fazer aquilo? A gente podia optar. Agora é assim, tem que fazer isso, gente, porque nós precisamos avançar. Tem que fazer isso, porque a gente precisa avançar. Então, esse mundo que a gente está enfrentando agora é diferenciado. Ninguém escolheu a pandemia, ela veio. Veio, pessoal, e trouxe um futuro, acelerando um futuro que ia chegar. Aqui na FAF a gente sabe que ele ia chegar, porque a gente está fazendo, buscando esse futuro há um tempo. Mas lentamente, gradativamente, de uma maneira que a gente ia assimilando aos poucos as ideias, né? O ensino híbrido, a sala de aula invertida, as metodologias ativas, tudo isso a gente já está aplicando. Até mais no âmbito dos estudos, das discussões, dos planejamentos, até de alguma aplicabilidade, mas em pequena escala. Porque esse futuro ia chegar, sabe quando? No tempo, que é o tempo normal da evolução. Ele ia chegar, em algum momento ele ia chegar, mas não era agora. Em 20, 30 anos, mais ou menos, só que ele chegou agora. E aí veio a nossa perplexidade, porque a gente está diante de algo muito desconhecido. Nós fomos chacoalhados no corpo e na alma. A gente foi mexido mesmo, porque todos os nossos paradigmas foram quebrados. Os do mundo foram quebrados. E o nosso paradigma mental, ou a gente quebra ele, ou nós não vamos conseguir avançar. Porque o passado não tem como voltar. O que a gente vai construir no pós-pandemia é o que a gente está construindo e movimentando agora. Quais estratégias nós estamos usando. Esse futuro que veio acelerado, ele chegou antes da hora e nos pegou de surpresa, só que a gente não pode ficar parado. Ele veio
como algo desconhecido, que trouxe muitas incertezas para o nosso mundo. Olha só, de repente a gente estava confinado, de repente a gente estava desencontrado. Alguém se encontrou em pandemia? Não, nós nos desencontramos em pandemia. Nós ficamos confinados, depois a gente ficou bem desconfiado, que as notícias eram notícias que a gente não tinha como ter acesso, a não ser dentro da nossa casa. Por um tempo a gente ficou assim, e depois veio o desafio. A gente passou por esses estágios. O confinamento veio primeiro, dentro dele a gente ficou desconfiado, e dentro dele a gente foi desafiado a enfrentar o novo, a enfrentar o desconhecido. Enfrentar o novo não é tão difícil, agora enfrentar o desconhecido total é muito difícil. É muito difícil porque a gente tem que romper os modelos que a gente conhece. A crise do coronavírus, ela veio de uma maneira muito impactante para nós. E aí, as nossas desconfianças, elas viraram necessidade de vencer os desafios. Tem que vencer. Esses desafios, eles vão se apresentar de várias maneiras. Olha só, até março de 2020, muitos de nós não sabíamos o que era o Zoom. Eu não sabia. Eu não sabia. O Google Classroom, o Marcelo, meu amigão do Núcleo Ensinagem, ele vivia na minha cabeça falando há anos que tinha o Google Classroom, que ele usava o Google Classroom, e eu pensava, tá bom, Google Classroom. Por quê? Eu sabia que eu ia ter que usar um dia. Mas lá na frente, daí a alguns anos, quando eu já estivesse ali só podendo me ocupar disso, só que não foi assim. Eu fui desafiada e tive que romper. Nós fomos desafiados e temos que romper. Então, nós estamos diante disso aqui, ó. Ninguém previu, porque futuro ninguém prevê. Até tem gente que prevê, na verdade, né? Eu fui procurar para saber as previsões de 2019, gente, eu morri de rir. Porque, assim, 99% falam que 2020 ia ser um ano lindo. Ué, previsão de futuro é assim, a gente prevê. Olha, a gente faz especulação, a gente faz projeção, a gente faz expectativa, a gente até planeja. Mas quando o futuro vem, ele vem sem que a gente saiba como ele vai ser. Ele vem do jeito que ele quiser, porque ele é aleatório. O futuro é aleatório. Ele vai acontecer de qualquer maneira, porque, olha só, daqui a 1 hora é futuro. Daqui a 2 horas é futuro. Quem será que vai ser sorteado na palestra do Henrique? É daqui a 2 horas. Então, eu vou ter uma surpresa no futuro. É o futuro próximo. Tem o futuro de amanhã, tem o futuro depois de amanhã. Então, ele vai chegar. Só que a gente não sabe como ele é, nem vai saber. Então, a gente vai controlar ele nunca, não tem como controlar. Então, o que a gente pode fazer nessa situação toda? Sabe o que a gente pode fazer? Olha só, eu estou seguindo esse caminho aqui, tive que desviar. Eu tive que desviar. Eu estou vindo por aqui, ó. Quem começou aqui pensou, opa, linha reta, não, teve que virar no meio do caminho. Isso chama obstáculo, isso chama futuro incerto, isso chama desconhecido que vai chegar. Aí, qual é o nosso papel, então? É nos preparar. Sabe o que é? Nós temos diante do futuro, diante das coisas, e principalmente das crises, porque crise causa na gente uma insegurança muito grande, mas também movimenta a gente. Crise é catalisador. Toda vez que tem uma crise, de qualquer nível de crise, ela vai fazer com que haja um movimento. Ela vai fazer com que haja uma sequência de acontecimentos. E ela vai quebrar paradigmas. E aí a nossa crise que a gente está vivendo agora, ela nos fez ter que pensar. Não dá mais para eu ficar só na atitude, como a Lidiane falou. Eu estou inquieto, mas essa inquietude é uma inquietude que eu tenho como desorientação ou é uma quietude produtiva? Aonde eu estou? Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que ter uma atitude positiva diante disso aqui, ó. O futuro que virá, eu não sei qual é, mas eu posso me preparar para qualquer futuro que vier. Então, eu vou dar de novo um exemplo da pessoa que está aqui falando com vocês, que é uma pessoa que passou por várias gerações, não foi formada em nenhum tipo de tecnologia na faculdade, e hoje eu estou aqui buscando possibilidades de entrar no ensino remoto, buscando possibilidades de me manter professora dos meus alunos, sem ter a minha linha do tempo de 6 metros ali na parede. Olha que maravilha. Os alunos enlouquecem, eles vão para lá, esperam, em cima, embaixo, todo mundo perto. Olha que maravilha. Tem como se não ser legal ter uma linha do tempo de 6 metros. Ah, então tá, eu não vou ter mais o meu cemitério de vestígios. Eu tenho cemitério de vestígios, para poder entender o que é vestígio. Em terra da Imusã, para procurar, tá lá um vestígio do que era passado. Olha que beleza, só que eu não tenho mais. E aí eu vou ficar chorando. Fiquei, eu chorei bastante. Só que não, vamos procurar essa preparação. Essa preparação, ela tem que acontecer. Nós precisamos reagir, gente, tem que reagir. A atitude positiva tem que acontecer. Quando a gente quebrou paradigmas, sabe o que aconteceu? Quando a crise quebrou paradigmas, sabe o que aconteceu? Quem não quebrar os seus paradigmas mentais vai ficar parado. Como é que funciona isso? Olha bem,
A gente tem hábitos que estão enraizados na nossa vida há muito tempo. Então, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas são condicionadas por esses hábitos. O nosso cérebro é uma máquina maravilhosa e esta máquina maravilhosa, ela funciona de maneira que todo o nosso corpo possa ser perfeito. Então, ela quer o quê? A repetição, o lugar comum, a coisa igual é sempre. Só que isso não é o que nós queremos. Aí tem um conflito, porque nesse momento a gente precisa romper o paradigma. Aí a gente se encontra diante de uma situação que toda crise tem, pessoal, toda crise tem, mas a crise do coronavírus, que é uma crise diferenciada para nós, principalmente da geração, né, da sociedade agora 5.0, que é uma sociedade que já estava caminhando para separação entre hard skills, soft skills, inteligência emocional, a inteligência artificial. De repente a gente se vê, né, buscando todo mundo junto, não mais um grupo só e quem queria. E aí a gente se vê diante de 3, ou melhor, 4 atitudes, olha só. Eu observo muito e todo mundo tem uma atitude diferente, claro. Só que tem 4 grupos de atitude que a gente vai ter quando tem crise. E agora isso realçou, sim, demais. Primeiro, negação. Quando eu nego alguma coisa, em crise é muito comum, eu não quero aquilo, então eu vou negar. A crise do coronavírus trouxe necessidade de mudança no ensino. O ensino híbrido, ele trouxe necessidade de mudança. Então, olha só, negar, quando a gente nega, sabe o que acontece? A gente atrasa, a gente não tem avanço. O ensino tem que mudar, não tem jeito. Olha a sala de aula agora, olha, a sala de aula é uma tela. Eu estou aqui hoje por uma situação, né, excepcional. Tudo muito tranquilo, só eu e o Ramon me orientando, tudo na maior segurança. Olha bem onde a gente chegou. Então, essa é a nova sala de aula, algumas possibilidades. E aí, a negação faz não ter avanço. Quando eu nego, eu não avanço. Aí, a segunda atitude muito negativa que a gente tem, ó, sair fora dela. A histeria. O desespero, ele faz o quê? Ele aumenta o nível de pânico geral. Eu, desesperada, eu jogo uns 3 ou 4 desesperados. Eu sou desesperada. Então, eu me vi aqui muitas vezes. E o outro sentimento, a outra atitude negativa, pessoal, é o saudosismo. Eu ficar lembrando do passado. Também passei isso demais entrando nessa escola. Essas atitudes aqui, ó, quando eu nego, quando eu ajo com histeria, quando eu ajo com saudosismo, eu não tenho avanço, eu atrapalho, eu faço com que o que está acontecendo seja fracasso. Vou dar um exemplo hipotético, que eu acho que dá para ver isso direitinho. Olha só. Um barco. Então, todo mundo vai fazer um cruzeiro. 4 pessoas de atitudes diferentes vão aparecer. O negacionista, o histérico, o saudosista e a pessoa que tem atitude positiva, que é a pessoa que tem estratégia. São as 4 atitudes diante de crise. Negação, negativo. Histeria, saudosismo, 3 negativos. E a estratégia. Como é que acontece se tiver um navio, uma viagem de navio, e o navio tiver uma avaria e vai afundar? Aí vem o negacionista. Gente, não vai afundar. Todo mundo calma, por favor. Eu estou falando, confia em mim. Não vai afundar. Não vai afundar. Não vai glube, glube, glube e vai afundar. Porque não fez nada, ficou só negando. O barco está afundando e o cara está negando. Aí vem a histeria. Aí o histérico já viu, né? Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Está afundando o barco. Ai, ajuda Deus. Aí, é claro, Deus vai ajudar e tal, mas não tem como. A histeria enlouquece uns 3 ou 4, atrapalha todo mundo e vai morrer. Aí vem um saudoso, está lá parado, olhando e falando assim: ano passado eu fiz um cruzeiro maravilhoso. O navio estava muito bom, não teve nenhum problema. Você vê, hoje eu estou nesse navio, porca, blá, 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 afundou. Os 3 negativos vão afundar. Por quê? Porque não tem estratégia aqui, é só reclamação. Ao passo que a atitude positiva é estratégia. A estratégia muda tudo. A atitude positiva é a grande diferença entre o sucesso e o fracasso. Olha só, o que essa pessoa com atitude positiva vai fazer no caso do navio? Antes de entrar, vai perguntar se tem equipamento de segurança. Esse navio tem boia e barco, bote para todo mundo, se acontecer alguma coisa? Tem, beleza. Só que não de uma coisa só, não, uma atitude positiva só, tem que ser reação em cadeia. Aí entrou lá dentro e fez o quê? Onde ficam os botes e as boias salva-vidas? Ah, fica ali. Vai lá, fiscaliza, olhou, beleza. Caso aconteça, você vai ser uma daquelas pessoas que ajudam as outras a sobreviver. Enquanto o negacionista, o histérico e o saudosista estão morrendo e levando mais um monte junto com eles, você está salvando as vidas. A sua é de um monte de gente porque você teve atitude.
você teve estratégia. Então, é um momento da gente pensar em atitude positiva. Não dá mais para querer a atitude positiva. Não dá mais para ficar pensando. Aí vem a outra coisa que eu falei, a inquietação produtiva. Se eu ficar com a atitude só assim, preciso mudar, preciso fazer algo e não fazer, não vai adiantar nada não. Daí que vem atitude positiva, ela é a grande diferença. Olha aqui, ó, o peixinho está aqui. Que loucura ele atravessar isso aqui. Tá bom, ele pode cair no meio do caminho, pode morrer. Mas se ele conseguir atravessar, ele vai ter um lugar só para ele, ou ele vai ser o primeiro a chegar. Vai poder fazer as melhores escolhas. Daí, ó, a atitude positiva faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. A atitude positiva é pessoal. Eu falo porque eu faço alguma coisa, mas eu não posso falar como fazer. Ela é pessoal. Você tem que achar o quê? Um tipo de movimento que faça você ir para frente. Eu tenho aqui 2 exemplos de atitude positiva antes da pandemia e que vão, né, acabam nos estimulando a agir antes e depois da pandemia. A FAF. Antes da pandemia, a FAF já se preparava, óbvio, sem saber que a gente ia ter pandemia, sem saber que nós teríamos esse momento todo dificultado, nós já vínhamos nos preparando, né, com o núcleo de tecnologia cada vez mais inteirado com os professores, cada vez mais capacitado e capacitando os professores. O núcleo ensinagem fazendo, nós estamos no 7º Capacifap, então vejam há quantos anos a gente já vem, né, batalhando, trabalhando essa questão de melhorar o padrão do que a gente pensa como educação, e a gente já vinha caminhando, só que caminhando para aquele futuro, ó, lá daqui a uns 20, 30 anos. De repente, nós caímos em pandemia. E o que aconteceu com a FAF? A FAF, em menos de um mês, estava toda estruturada. Claro, todo mundo arrancando cabelo, é lógico. Todo mundo, né, se sentindo desesperado, mas todo mundo trabalhando junto. Direção, coordenação, professores, núcleo de tecnologia, núcleo de ensinagem, o pessoal dos serviços gerais, todo mundo antenado. Por quê? A atitude positiva da faculdade, da escola, que há anos já vinha trabalhando para chegar a um futuro qualquer que fosse, fez com que o futuro qualquer que fosse chegasse desse jeito, e a gente estivesse preparado. Acelerou o futuro, ele chegou antes da hora, mas a gente estava preparado. Claro, não está o melhor, porque o presencial realmente é muito melhor. Só que está o melhor que nós podemos oferecer em alto nível. Está todo mundo correndo atrás. E outro exemplo de atitude positiva, para a gente ver que isso é real mesmo, é a Magazine Luiza. Vendo cursos, né, que eu vi alguns cursos para poder ver o que eu poderia falar para vocês que fosse realmente efetivo, para vocês entenderem como é importante a gente sair do lugar comum agora, mais do que todas as épocas da nossa vida. Sair da nossa zona de conforto hoje não é uma opção, é uma necessidade. Então, eu fui ver alguns cursos e vi um curso que a Luísa Helena fez na PUC de Porto Alegre. Gente, é sensacional como que ela fala assim, dessa saída que ela teve da crise. Olha bem, a Magazine Luiza, não sei se vocês se lembram disso, mas eu me lembro bem. Quando eu fui ver na entrevista dela, eu fui percebendo assim, que interessante que é quando a gente vê alguma coisa e está ativa para aquilo. Ela falou que em dezembro ela abriu 150 lojas no norte do Brasil, que é coisa difícil, né? Porque o norte não tem um povoamento muito efetivo, mas ela abriu. E até maio ela tinha fechado 1.500 lojas, olha só. E aí, como que eles deram a volta por cima? E no final de abril, início de maio, eles já estavam no programa do Luciano Huck. Ou no final de maio, isso mesmo, final de maio, eles já estavam no programa do Luciano Huck. O Luciano Huck anunciando o app Magalu. A Magazine Luiza, que já tinha o seu app, né, o seu aplicativo, transformou esse aplicativo em uma coisa surreal. Ela arrumou parceiros no Brasil inteiro, pessoas que estavam, né, tinham fechado seus negócios, pessoas que tinham lanchonetes, lojinhas de roupa, e tinham fechado seus negócios. A Magazine fez a parceria com essa galera toda, e aí hoje ela tem um app surreal. Tem de tudo. Você compra shampoo e compra celular. Você compra pasta de dente e compra televisão. Você compra a cama e compra uma boneca. Então, é muito interessante como que essa atitude positiva faz realmente, quando o futuro chega incerto, você ter atitude. E como é que a gente faz a atitude positiva? Olha só, aqui eu tenho, na verdade, é uma pequena fórmula, que aí cabe só a gente pensar em como... Vamos ver se o meu assessor consegue, como é que a gente chama aí, Ramon? Como é que é meu produtor, se ele consegue colocar aqui para mim. Mesmo que não conseguir a visão, a gente vai ouvir e eles vão entender bem o que eu quero dizer. Atitude positiva é uma coisa assim. Tem gente que nasce. Eu sou uma pessoa muito atitude positiva. Eu realmente gosto de desafios e de buscar novas coisas. Mas nem sempre eu tenho atitude positiva, nem sempre eu estou disposta a isso. Aí, em momentos como dessa pandemia, eu fui a primeira. Quando chegou a pandemia, gente, eu fiquei enlouquecida. Primeiro eu neguei.
Eu não vou fazer aula de gravar, não, gente. Estou quase aposentando, vou ficar perdendo tempo gravando vídeo. Pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso, não. Não quero. Aí, beleza. Só que veio os cronogramas do Luciano, o meu coordenador, um monte de cronograma. Cronograma de prova, cronograma de aula gravada, cronograma de dia de aula, cronograma de não sei o quê. Síncrono, assíncrono. E aí, veio a histeria. Histeria louca. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não fui preparada para isso. E até então, nada acontecia. Estava parada, né? E aí vai, fiquei naquela loucura, aí veio o saudosismo. Ai, como era bom a minha linha do tempo de 6 metros. E comecei a choradeira, nhenhenhê. Mas aí não teve jeito, tive que reagir. Aí é uma loucura, pessoal, pensa bem, todo mundo que passou por isso. A gente não estava acostumado com plataforma digital, a gente não estava acostumado com Zoom, a gente não estava acostumado com o Google Classroom, não estava acostumado com mexer com nada disso. E editar vídeo, o que é isso, meu Deus? Isso aqui, ó, estou posicionado onde? Como é que eu estou? Como é que está minha cabeça, meu cabelo? Porque lá na sala de aula, lá, o menino olha para o teto, ele olha para a janela, ele olha para o quadro, ele olha para o colega. Aqui não, ele só olha para você. São 1000 coisas novas que a gente tem que entender. Então, quer ter atitude positiva? É fácil. Isso eu aprendi com o Leandro Carnal. Ele fala muito, tem muitas coisas que eu vi dele que ele fala isso demais. É fácil ter atitude positiva, é só ter meta. Tem que ter meta. Sabe por quê? Quando você coloca uma meta, você fica mais motivado a montar uma estratégia. Então, o que você faz? Primeira coisa, onde estamos? Você olha onde você está. Qual é a sua situação? Situação atual. Qual é a sua situação? Para e pensa. Você está onde? Nesse momento. Onde você quer ir? Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, gente. Ó, eu estava parada, os meninos reclamando. Alô, tá muito chato, a gente não está aguentando ficar aqui. Faz alguma coisa, tia. Tia, canta. E me pedindo coisas que eu não sabia o que fazer naquela tela ali. Aí eu parei, onde eu estou? Para onde eu quero ir? Aí a primeira coisa que eu pensei, eu quero fazer uma aula mais interessante. Eu preciso fazer uma aula mais divertida, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí isso aí me fez fazer o quê? O que está me impedindo? Eu não sei fazer. Eu não sei mexer em nada, eu não sabia o que era print, gente. Os meninos falam assim, te dá um print aí, eles estavam rindo de mim, eu ficava, print o quê? O que é isso? Quer dizer, o que está me impedindo? Desconhecimento. O que eu necessito? Qual é a minha estratégia? Aí eu vou montar uma estratégia. Aí a partir disso eu fiz. Montei uma estratégia e fui. A partir de onde estou, para onde eu quero ir, o que me impede de ir e como é que eu vou fazer isso. Essa atitude positiva, ela não pode esbarrar no medo. O medo, pessoal, é uma coisa natural. Medo não é covardia. Quando eu tenho medo, eu não sou covarde. Covardia é não agir em função do medo. O Aristóteles já falava isso. Quando você não age em função do medo, você é covarde. Agora, o medo, ele é prudência. Eu acho assim, eu penso que o medo é isso aqui, ó, consciência do risco. Aí eu vou me colocar de novo aqui para vocês verem que isso é vida real. Pensa, eu estou estabilizada, gente. Eu trabalho só nessa escola, nessa faculdade, tem 20 anos. Então, eu tenho já uma estabilidade, tenho um nome a zelar. De repente, eu tenho que virar uma professora, né, da tela, eu tenho que virar, como é que a gente chama? Blogueira, eu tenho que virar um monte de coisas que não estava preparada. E o medo de dar errado? Porque se der errado, o ser humano aqui olha aqui, ó, tem 30 anos que eu trabalho com a escola, um trabalho legal, bacana, tarará. Um erro que eu tiver, a galera esquece tudo porque o ser humano faz isso. Aí o que acontece? O medo não pode me impedir. Para mim, o medo ele vai ter que ser um impulso. Sabe por quê? Quando a gente tem esse desafio, o medo, vencer o medo, é uma atitude positiva. Quando você vence o medo, você dá um passo adiante. Então, você tem que ter atitude positiva com o medo e apesar dele. Não tem problema não, o medo não vai te fazer covarde, pelo contrário. Ele te traz a prudência de ir com cuidado, para que você chegue no lugar. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu mar que ficou desse jeito, revolto. Eu navegava em águas tranquilas. De repente, eu me vi em águas tormentas. Mas o bom marinheiro não é o que navega na água tranquila, é o que navega na tempestade. E foi aí que eu me encontrei. Eu sou um bom marinheiro, não. Porque eu escolhi ser professora. Para ficar chorando em casa, quando eu consigo fazer um vídeo, achei o banheiro que tinha uma acústica perfeita. Foi uma briga em casa, porque eu me trancava no banheiro. Todo mundo, mãe! E eu lá, peraí que eu tô gravando. Até eu conseguir relaxar com tudo isso, foi uma novela na minha casa. Mas a minha capacidade de passar pelas minhas dificuldades me levou para frente. E a sua também. É assim que a gente funciona. Quando a gente tem atitude positiva, essa nossa capacidade faz a gente avançar. A sala de aula mudou, gente. Essa é a sala de aula agora. Ó, os meus alunos amados que ficavam me mandando beijo. Eles ficam aqui, ó. Esse dia aqui, por acaso,
Eles estavam todos ali. Tem pouquinhos que não estão, ó. A maioria está ali, mas a sala já mudou. Ela mudou. Eu não tenho mais eles perto de mim. Eu falo sozinha. Às vezes eu fico falando, aí parece que eu estou até num lugar estranho. Eu fico assim, Renato, você está aí, Renato? Eu tenho certeza que um monte de gente passou por isso. Porque essa é a sala de aula. Mudou a sala, mudou o aluno, mudou o ensino, mudou o conhecimento. Antes eu vinha com conhecimento e aqui eu passava para o meu aluno. Eu distribuía o meu saber. Agora não. Agora eu chego aqui nessa sala aqui, ó, o conhecimento está todo em plataformas digitais, nas redes sociais, nos livros, e-book, está tudo lá. Qual é o meu papel então agora? O meu papel agora é orientar o meu aluno. Eu vou orientar ele para descobrir criticamente o que é melhor ele saber, já que ele tem tantos saberes à sua disposição. Olha que reflexão importante, porque esse é o ensino remoto. Não adianta você ficar fingindo que você vai passar todo o conhecimento para ele, porque você não vai mais. E quando você está falando aqui, ele está lá no celular, fazendo um monte de coisa. Nós temos que mostrar criticamente que é importante o que a gente está fazendo. E aí, essa inquietação tem que ser produtiva. Não é só inquietar, não é só ficar inquieto, não. É ficar inquieto produtivamente. Porque o inquieto desorientado, ele também não faz nada. A inquietude produtiva, ela deixa de falar que tem que fazer e faz. E aí eu vou mostrar para vocês essa experiência. Não sei se vai dar para ver, tá ruim, né, Ramon? Tá ficando fraco ali. Mas eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês a experiência que eu fiz. Depois dessa loucura toda de negar, histeria, saudosismo, eu procurei uma estratégia. Uma estratégia foi, preciso fazer alguma coisa para fazer uma aula mais legal. Procurei alguns cursos e achei um que me chamou a atenção, que era o curso de gamificação. O curso de gamificação foi legal porque gamificação não é jogo educativo. Você não faz um jogo educativo. O que a gente faz com a gamificação é pegar elementos do jogo e colocar na aula. Então, você pode fazer uma aula normal, você está dando uma aula, aí em algum ponto dela, você põe um elemento de jogo para dar uma dinamizada. Deu resultado demais. Olha só. Aqui eu tenho a minha roleta. Olha, tá conseguindo ver? Só um minutinho, pessoal. Aí, agora melhorou. Eu tenho minha roleta. Então, quanto acontece? Eu estou dando aula. Então, o assunto aqui era a descoberta do Brasil. E aí, quando eu cheguei num determinado ponto, que eu já tinha falado muito, eu vi que eles já deveriam estar cansados, porque eu estou muito por mim quando eu estou fazendo um curso. Né? Se a coisa não estiver muito dinâmica, eu vou cansando. Aí, o que acontece? No meio da aula, tá, né, 20 minutos depois, 25 minutos, aparece essa roleta, apareceu assim, eles adoraram, apareceu a roleta. E aí eu falo, vamos lá, Ramon, iniciei, vou iniciar para você. Aí iniciou, a roleta vai girar, vamos ver se eu vou conseguir mostrar isso. Ô, Ramon, e se você compartilhar a tela ali? Aí dá certinho. Não entendi. Só um minuto, pessoal. Ah, entendi. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, eu vou ter a roleta, ela vai girar, né? Quando ele clicar em iniciar, aí o aluno clicou, ela vai girar. E isso, acreditem, eu fiz essa roleta girando assim, ó. Eu fiquei quase 3 dias só na cabeça do menino. Gente, olha que legal que eu fiz. Olha que bacana que eu fiz. Eu fiquei muito empolgada, emocionada. E a minha atitude positiva, ela gerou com isso aqui, ó, não apenas uma única atitude positiva, várias. Aí parou. Quer parar? Aí eles gritam de lá. Para, Tia Lu! Para pra mim, Ramon. Aí eles gritam de lá. Para, Tia Lu! Aí para. Parou no número. Aí vem o número. Você tem que parar aqui no próximo. No computador dá certo. Mas aqui não tá, né? Aquele que a gente fez não deu certo. Aí ela para, aparece o número que ele vai parar aqui. E aí vem a pergunta. Aí eu vou e respondo a pergunta. Eu pergunto, né? Ele responde. Aí isso aí movimenta. Porque, por exemplo, tá aqui, ó. Cante uma música. Pode acontecer de cair no texto e ter que cantar uma música. Aí tá, como era a concessão e exploração do pau-brasil? Aí tem sempre um, eu sei, eles gritam de lá. Eu sei, tchau, eu sei. A concessão do pau-brasil foi dada a Fernando de Noronha. Aí o outro fala, então me ensina uma coisa, posso complementar? Isso gera um debate, gera uma movimentação na sala. Mas aí daí eu não parei. Da roleta, eu passei para um outro jogo, que eu também fiz, que é o jogo, esse aqui, ó, o jogo da memória. Eu fiz o jogo da memória, de uma maneira, agora você vai ter que ir lá para mim, Ramon, para você poder tocar aqui os números. Eu fiz o jogo da memória de uma maneira, da mesma forma, é um elemento de um jogo que eu não uso a aula inteira. Porque quando é jogo educativo, demora muito, muita regra. Isso aqui é só para dinamizar a aula. É a gamificação, é só para dinamizar. Aí eu vou aqui, por exemplo, vamos lá, Ramon.
Aí abre 7. Aí o menino fala de lá, 7. Aí tem isso aqui, 10. Ei, acertou! Aí o que acontece? Apareceu um vírus. Aí ele tem que falar, o que é vírus? Aí um fala, o que é vírus? O outro vai discutindo. Aí abre mais um, vamos lá, abre 12. 12. Agora abre 3. Olha, o que é isso? Uma molécula, não sei o quê. Então, isso aqui dinamiza a aula, faz ela ficar mais interessante, faz ela ficar de uma maneira que a gente quer aprender. Por quê? O que eles veem depois disso aqui? Olha, se eu ficar atento, eu vou participar do jogo, eu vou desenvolver. Isso é só criança não, tá, gente? Na faculdade também surge maior efeito positivo. Por quê? O ser humano gosta de ser estimulado. Isso aqui é feito. Esse aqui, por exemplo, eu fiz para os meus coleguinhas na ensinagem, cada um com um tipo diferente de matéria para poder eles acertarem, para a gente brincar, para dizer como que era divertido mesmo. E ainda esse aqui, ó, que aí eu estou falando com vocês. Uma atitude positiva gerou outra atitude positiva, que gerou outra atitude positiva, e aí eu me senti fortalecida para buscar. Aí, olha só, o jogo das pistas. Aí, isso aqui você pode colocar no início da aula, para poder indicar o que você vai trabalhar, até para instigar eles. Você pode colocar no meio da aula ou no final. Aí vem uma primeira pista, ó, aí tá lá. Incluído na matéria estatística. Vai pensando aí, quem acha que a matéria estatística sabe essa primeira pista, o que poderia estar incluída? Aí todo mundo, vamos para a segunda pista. É uma medida de dispersão. Aí todo mundo discute, e você estimula, eles discutem mesmo. E aqui, agora, gente, tem que acertar. Raiz quadrada da variância. Aí, quem sabe já vai falar logo. Desvio padrão. Aí, né, fica aquela competição. É legal, é interessante. E faz com que eles tenham essa vontade realmente de participar da aula. E aí, a partir de jogos, eu vou procurar outros tipos de possibilidades para a atitude positiva. E encontrei também outras propostas, né, em outros cursos que eu fiz. Eu montei 2 projetos sensacionais com eles no WhatsApp, que estão bombando. A forma como esses meninos estão na sala de aula hoje é impressionante. A minha aula na turma começa 8h10. 8h10, quando começa a minha aula, 8h10, 7h50, eles já estão prontinhos. Todo mundo lá, porque eles estão animados. Então, projetos como o Projeto Futuro Frutífero, aí aqui também a participação deles no WhatsApp. Olha, nós temos formações, várias formações que eles tiveram, né? O Projeto Água, onde eles têm que, nós juntos controlamos um ao outro bebendo água. E aí acontece que quando eu fui trabalhar em hidrografia, eles estavam afiados, interessados. Por quê? Porque a gente está trabalhando isso aqui. E eles são tão interessantes que eles colocam, ó, os astecas, coloca bebendo água. A gente tem que fotografar pelo menos uma vez por dia o que a gente está fazendo. E aí, pessoal, eu mostrei isso aqui, porque muita gente pode falar assim, mas você está falando de atitude positiva, e o tempo para isso? Tempo é prioridade que nós estabelecemos. A gente é que faz o tempo. Então, essa transformação toda depende de você. Quando você redireciona as suas prioridades. Tempo é prioridade que nós estabelecemos. Somos nós que estabelecemos. A gente é que faz do tempo que a gente quer. Se você deixar o relógio correndo por atrás dele, você está perdido. Quem tem que correr atrás de você é o relógio. O seu tempo você redireciona. Como é que eu fiz o curso de gamificação? 3 dias na semana, durou 3 dias, alternados, 1h30 por dia. Eu larguei aqui, ó, um pouco. Porque quando eu entro no Facebook, eu vou dar uma olhadinha rápida de 10 minutos, fica 1h30, que é assim que funciona. Então, redireciona as prioridades, porque aí o tempo vai dar certo para você. Quando você fizer uma gestão estratégica dele, você consegue fazer meta e criar uma possibilidade de chegar lá. Com disciplina. Filosofia pura. Disciplina é liberdade, né? Até o Renato Russo cantava isso, lembra? Disciplina é liberdade. Então, a gente tem que colocar isso para poder acontecer. Nós temos que ter atitude positiva. Não tem receita ou fórmula, não. Tem a ação. Ação, estratégia que você vai criar a partir de uma atitude positiva. Crie as suas estratégias. Controle as suas soft skills, né? As suas emoções. As suas emoções têm que ser controladas. Nós vivemos uma sociedade 5.0 de emoções, de coisas importantes que nós temos que cuidar. Nossa resiliência, nossa persistência, nossa capacidade de nos adaptarmos. Tudo isso é para a nova sala de aula, é para o novo ensino, que é o ensino remoto. Você tem que pensar sobre as novas possibilidades, sobre o mundo que vem por aí. O seu sonho tem que continuar, mas a sua atitude
tem que atravessar e alcançar muito mais do que apenas o sonho. A atitude tem que ser positiva. A crise acelerou a história, mas a gente está acelerando a vida. Já não é mais escolha, é atitude positiva. Otimismo estratégico, ação e formação constante. É todo dia. E quem está falando aqui com vocês não é uma jovem que está cheia de energia, com um futuro brilhante pela frente. É uma senhora, tá? Então, pensem sobre isso. Convivam com o remoto e se adaptem, né? Precisamos nos adaptar. Deixo vocês uma indicação que eu peguei com o canal, que é muito legal. É o filme do Yuval Harari, que fez aquele livro Sapiens, 21 lições para o século XXI. Fala bem isso que eu falei com vocês, é bem interessante mesmo. E finalizando tudo, deixo essa mensagem aqui, ó. É uma música do Beto Guedes, um trechinho. Já choramos muito. Muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Um abraço, muito obrigada. Boa noite.